Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro, 31ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus aqui retoma o mesmo discurso daquele momento de refeição na casa do fariseu. Vejam, Jesus nos fala novamente das muitas desculpas que nós damos para o reino. As muitas desculpas que nós temos sempre na ponta da língua para não nos comprometermos de fato com a nossa fé. Essas desculpas, na realidade, são apegos. Apegos às coisas materiais, apegos às pessoas, apegos ao nosso conhecimento humano, enfim, as nossas muitas razões que são para nós importantíssimas e caras. Mas o Senhor é claríssimo. Quem não se desapega de todas as coisas não pode ser seu discípulo. Interessante que, se nós nos recordarmos do 30º domingo do Tempo Comum, o Senhor nos dizia que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, o nosso coração automaticamente vai se tornando um coração desapegado de todas as coisas e pessoas. Não que o nosso coração se torne insensível, que nós não mais amaremos as pessoas que Deus colocou na nossa vida ou que nós desprezaremos por completo todos os bens materiais. Não é isso. Mas significa ordenar o nosso amor às coisas e ordenar o nosso amor por inteiro a Deus. O que nós vivemos é uma desordem afetiva, uma desordem na vida natural. Por quê? Porque muitas vezes amamos mais as pessoas e as coisas que nós temos do que o próprio Deus. E isso se converte em quê? Em desculpas, para não abraçarmos uma conversão sincera que nos conduz à eternidade. Nós podemos ter todas as coisas, podemos ter bens materiais, podemos amar as pessoas, mas temos que entender que, no momento em que o Senhor nos disser: Tu vai e prega o Evangelho, eu devo ir. No momento em que o Senhor disser: Tu vens e segue-me, eu devo deixar tudo e ir. E deixar tudo mesmo. Casa, carro, pai, mãe, filhos, mas não abandoná-los. Não é disso que o Senhor está falando, mas Ele está falando das muitas desculpas que nós damos utilizando essas pessoas e meios para não nos comprometermos. Ora, se quando eu quis ir para o seminário eu tivesse me prendido ao choro, às lágrimas da minha mãe, às palavras do meu pai, eu não teria saído de casa e não estaria aqui hoje com os senhores e senhoras meditando a palavra. Eu estaria lá ainda, certamente, numa boa profissão, porque eu era estudioso, mas não estaria realizado e feliz.
E por quê? Porque não cumpri o plano de Deus. E Deus quer que eu e você cumpramos a sua vontade, cumpramos o plano que Ele tem para nós. E que plano é esse? O céu, a eternidade, a santidade. Mas para ser santo, para galgar o céu, eu preciso ir me livrando, pouco a pouco, das coisas que me prendem. Se eu pudesse usar uma alegoria, eu falaria de um balão. Quando era criança, assistia aos desenhos animados, e nós sempre víamos nos desenhos animados um balão que estava subindo, mas que muitas vezes não subia tanto porque haviam aqueles sacos cheios de areia que o mantinham numa certa altitude. E qual era a atitude de quem estava pilotando o balão para que o balão voasse mais alto? Era ir tirando um após o outro os sacos de areia que faziam peso. E quanto mais leve o balão, mais alto ele ia. Ora, quanto mais leve for a nossa vida, ou seja, quanto mais desapegada das coisas e pessoas, mais intimidade nós teremos com Deus, mais nós subiremos ao encontro do Senhor. E sem desprezá-los, porque eles também entenderão e caminharão conosco. Então eu quero te convidar hoje a ser como esse balão que vai para as alturas, conduzido por Deus, deixando que as amarras desse mundo sejam rompidas pelo Senhor. Permita ao Espírito Santo que Ele venha hoje e corte todas as amarras da sua vida e te dê a graça de realmente se comprometer com Jesus, renunciando às coisas terrenas e abraçando as coisas eternas. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.